dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso. A aula de hoje nós vamos falar de gráficos. Tem três maneiras de você representar um movimento, tá? Um é através de uma tabela, a segunda maneira é através de uma equação e a terceira maneira é através de um gráfico, tá? E gráficos são muito utilizados para representar movimento em exercícios de uma forma geral, tá legal? Agora, para fazer um gráfico, a gente vai precisar de um plano cartesiano, igual da matemática, tá? Então, na horizontal aqui eu tenho o eixo X e na vertical aqui eu tenho o eixo Y, né? Então aqui está o eixo X, o eixo das abscissas, e aqui está o eixo Y, o eixo das ordenadas, igual da matemática, tá? Quando eu for colocar pontos para poder fazer o gráfico, tá certo? Esses pontos vão ter que ser encontrados aí de alguma forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto P, onde a abscissa é 2 e a ordenada é 3. Tá legal? A abscissa é 2 e a ordenada é 3. Então, aqui na abscissa eu tenho 2 e na ordenada eu tenho 3. A ordem sempre é essa. Primeiro o X, depois o Y. Tá? Para colocar os pontos aqui. Tá bom? Muito bem. Tá certo? Então, aqui no ponto P, a abscissa vale 2 e a ordenada vale 3. Pô, mas agora a aula é de matemática? Então, gráfico é muito usado em matemática também. Só que agora a gente vai começar a trocar. O eixo X vai virar tempo. E o eixo Y, hora vai ser espaço, hora vai ser velocidade, hora vai ser aceleração. Tá legal? Mas por enquanto a gente vai fazer alguns exemplos aí para poder encontrar os pontos do determinado gráfico. Então, se eu quero saber quanto é o valor de y para x igual a 2, eu venho aqui com para x igual a 1, eu venho aqui no x igual a 1, subo até o gráfico, rebato e olha aqui o y. O y vai valer 2. Tá legal? Se eu quero saber aqui quanto que é o valor de y, tá certo? Para x igual a 0, a posição aqui nesse gráfico no eixo X, tá dando 0 aqui, ó. E aí eu vou olhar aqui quanto é que vai dar o eixo Y. Na prática, quando eu procuro x igual a 0 ou tempo igual a 0, é só procurar quando é que o Y cruza o eixo Y, tá? Quando é que cruza o eixo das ordenadas. Então, nesse caso aqui, quando o x vale 0, o Y vale 3, tá bom? E se eu quiser saber quando o y vale 0? Quando o y vale 0, eu vou procurar o valor de x, onde o gráfico cruza a minha abscissa, tá? Então, para y igual a 0, o meu x vai valer 2. Ou o meu x vale 2 quando o y vai valer 0, tá bom? E eu posso ter valores aí, onde o y assume valores negativos, não tem problema nenhum, tá? Então, nesse caso aqui, para x igual a 3, o y vale menos 2, por exemplo. Tá? Muito bom. E função constante? Existem algumas situações em que o valor nunca muda. Por exemplo, a velocidade no movimento uniforme, ou aceleração no movimento uniformemente variado. Tá? Então, na matemática, eu tenho aí o eixo x aqui e o eixo y aqui. Eu tenho uma função constante y igual a k, isso significa que para qualquer valor de x, o y vai valer k. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um corpo em repouso, o espaço sempre vai ser o mesmo. Tá? Então, para qualquer valor de tempo, o espaço vai valer 100. Tá bom? Um corpo em movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser constante. Então, para qualquer valor de tempo, a velocidade tem esse valor aqui, marcado por esse ponto aqui. E no movimento uniformemente variado, né, a aceleração é que é constante. Então, se eu fizer um gráfico da aceleração pelo tempo, tá certo? Isso aqui vai dar uma constante. Esse livro aqui representa a aceleração com alfa, tá bom? Função do primeiro grau ou equação do primeiro grau. O gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta, tá? Uma reta. A equação do primeiro grau, ela é tal que a variável, tá certo?
L elevado à primeira. Então, quando eu tenho, por exemplo, S é igual a S0 mais VT, eu tenho uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho, V igual a V0 mais AT, eu tenho uma equação do primeiro grau também, tá? Então, a equação do primeiro grau é sempre equações aí que eu tenho o expoente 1 na variável. Tá legal? Muito bem. Aqui eu tenho, por exemplo, uma equação y igual a 4 mais 2x. Ou seja, quando o x vale 0, o y vai valer 4. Por isso que ele cruza aqui, tá certo? O espaço é 4 quando eu tenho x igual a 0 aqui. Tá? O espaço aqui é 4 quando o x aqui vale 0. E se você puser aqui x igual a 1, tá legal? 2 vezes 1 dá 2, mais 4 dá 6. Então, para x igual a 4, o meu y vai ser igual a 6. Repara que o gráfico é uma reta e a equação aqui é do primeiro grau. O expoente aqui está primeiro, tá? Muito bem. Se eu tiver uma função decrescente, por exemplo, 8 menos 4x, para x igual a 0, o y vai dar 8. Então, para x igual a 0, eu cruzo aqui, ó, com x igual a 8. O y vai ser 8, né? Agora, para x igual a 2, 2 vezes 4 é 8 também. O y vai ficar 8 menos 8. Então, para x igual a 2, esse ponto aqui, o y vai dar 0. Essa função aqui é decrescente, porque quando eu aumento o x, o y diminui. E essa função aqui é uma função crescente. Quando eu aumento o x, o y aumenta, tá? A função crescente tem o termo, o coeficiente angular, que é o termo que acompanha o x aqui, positivo. A função decrescente tem o coeficiente angular aqui, o número que acompanha o x, negativo. Tá bom? Muito bem. E eu consigo tirar outras informações quando eu tenho assim o gráfico feito, tá? De um gráfico. Por exemplo, o gráfico do espaço pelo tempo, se eu dividir o ΔS pelo ΔT, tá certo, do gráfico, eu obtenho a velocidade. Então, a velocidade é o coeficiente angular, tá? E a tangente, a função tangente, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, aqui, se eu faço a conta da tangente de θ, isso aqui é numericamente igual à velocidade, tá? Porque a velocidade também é ΔS pelo ΔT. E o ponto em que o gráfico cruza o eixo dos espaços é o meu espaço inicial, tá? Se eu puser aqui t igual a 0, o espaço dá espaço inicial. Tá legal? Muito bem. Agora, se eu tiver uma função horária de alta velocidade, onde a aceleração é constante, então velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A tangente de θ aqui, no caso, vai ser a aceleração, tá? Porque o cateto oposto aqui é o ΔV e o cateto adjacente aqui vai ser o ΔT, tá bom? Agora, se eu tiver funções do segundo grau? Funções do segundo grau são funções em que a incógnita vai elevada ao quadrado, tá? Isso aí vai me dar uma parábola de gráfico, tá? Ou um arco de parábola, um pedacinho de parábola, tá? A parábola tem A maior que 0, ela vai ter concavidade para cima, tá? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Se eu tiver um A menor que 0, o número que acompanha o x ao quadrado, ela vai ter concavidade para baixo, tá bom? O gráfico do espaço pelo tempo, quando eu tenho um movimento uniformemente acelerado, ele vai ser uma parábola, tá? Porque é uma função do segundo grau aqui, tá? O tempo vai ao quadrado. Então, se você fala que S é igual a S0 mais E0t mais AT ao quadrado sobre 2, se eu tenho a aceleração positiva, o gráfico do espaço vai ficar com concavidade para cima, tá? Se eu tenho uma aceleração negativa, então o gráfico da aceleração do espaço pelo tempo vai ficar com concavidade para baixo. O que muda aqui é o sinal do camarada que vai acompanhando o t ao quadrado aqui, tá bom? Muito bem, tá? Então, recapitulando, quando eu tenho um gráfico y igual a a mais bx, o a é o coeficiente linear, tá legal? O coeficiente linear é o ponto que o gráfico cruza o eixo y, o eixo das ordenadas. E o b aqui nesse negócio, o b vai ser o coeficiente angular. O b é a tangente de θ.
O B é o que eu acho quando eu divido ΔY pelo ΔX. Então, vou fazer aqui o ΔY dividido pelo ΔX e vou encontrar quanto é que vale o meu B, tá? Fisicamente falando, isso aqui vai depender do que está acontecendo, que gráfico do que é isso aí, tá? Se for um gráfico do espaço pelo tempo, o B vai ser uma velocidade. Se for um gráfico da velocidade pelo tempo, o B vai ser uma aceleração. Bom, aqui eu exemplifiquei, tá certo? O que eu acabei de falar lá do gráfico, né? Quer dizer, se eu tenho um gráfico do espaço pelo tempo, a função horária é S igual a 4 mais 2t, o 4 é o espaço inicial, tá? É o ponto no qual o gráfico cruza o eixo dos espaços. E se eu fizer o ΔS pelo ΔT, aqui, por exemplo, vai dar 8 menos 4, e aqui vai dar 2 menos 0. 8 menos 4 dividido por 2 menos 0, que é 2, vai dar 2. Esse 2 aqui, ó, é o mesmo 2 que acompanha o t aqui, ó, tá certo? Então, o número que acompanha o t aqui é a velocidade. E fazendo o cateto oposto pelo cateto adjacente aqui, eu também acho a velocidade, tá? Então, o gráfico fica 4 mais 2t, como dado aqui, ó, tá bom? Agora, se eu tiver uma velocidade negativa, o gráfico fica decrescente. Se o espaço for 10 menos 5t, o espaço inicial vai ser 10, que é o ponto no qual o gráfico cruza o eixo dos espaços. É o espaço para tempo igual a zero, tá? Agora, quando eu faço, tá certo? A tangente do ângulo de inclinação, tá? É a mesma coisa de eu fazer a tangente desse ângulo aqui, ó. Só que aí eu tenho que trocar o sinal. Porque a tangente de θ aqui, que tem mais do que 90 graus e menos que 180, é igual a menos a tangente de beta aqui, ó. Tá legal? Então eu preciso trocar o sinal. Quando eu faço a tangente de beta, eu faço o cateto oposto, que vai dar 10, dividido pelo cateto adjacente, que vai dar 2. Mas como eu tenho que considerar esse ângulo aqui, na verdade, então tem que aparecer um menos aqui. É a tangente de θ que interessa, tá? Então a velocidade vai dar menos 5, que é o menos 5 que acompanha aqui, ó. Tá bom? Então, no frigir dos ovos é assim. Se a curva é crescente, a velocidade é positiva. Se a curva é decrescente, a velocidade é negativa, tá? Fica mais fácil assim. Muito bem, tá certo? E se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, o coeficiente angular vai ser a aceleração, tá? E o coeficiente linear é a velocidade inicial. Então, se V é igual a 6 mais 3t, esse 6 aqui é a velocidade inicial. É o ponto em que o gráfico cruza o eixo das velocidades. Agora, se eu fizer o ΔV pelo ΔT, isso aí dá a aceleração, tá? Então, quando eu faço aqui 12 menos 6 dividido por 2, isso daí vai dar 3, tá legal? E vai dar justamente a aceleração, que é esse número aqui. De novo, gráfico crescente, o número aqui vai ser positivo, a aceleração é positiva. Gráfico decrescente, aí eu vou ter uma aceleração negativa, tá? Então, se V igual a 8 menos 4t, para tempo igual a zero, a velocidade vai dar 8. 8 aqui é a velocidade inicial. Fazendo ΔV por ΔT, isso aqui vai dar 8 dividido por 2, então vai dar 4. Só que eu não posso considerar esse ângulo aqui, eu tenho que considerar esse. Então, precisa trocar de sinal, vira menos 4, tá? Crescente, positivo. Decrescente, negativo. Tá bom? O coeficiente linear é a velocidade inicial. Muito bem. Tá certo? Muito bem. Então, a gente para aqui. Não parou. Tá? Se eu tiver um gráfico, tá, de movimento uniformemente variado, MUV, um gráfico do espaço pelo tempo, como é que eu tiro a velocidade? O gráfico do espaço pelo tempo, ele é um arco de parábola. Então, essa inclinação aqui vai aumentando quando o t aumenta, tá? Então, para eu calcular uma velocidade média, por exemplo, entre os tempos t1 e t2, eu teria que fazer um ΔS por um ΔT. E aí eu tenho essa inclinação aqui, ó, para pontos entre esses dois pontos aí, tá? Quer dizer, a velocidade média entre t1 e t2 vai ser justamente S2 menos S1 dividido por t2 menos t1. Agora, a velocidade instantânea, eu vou ter que pegar, tá certo? Uma reta tangente. Então, se eu quiser considerar a velocidade no ponto P1, a reta tangente que eu considero é essa, tá? Essa reta aqui entre P1 e P2 vai ser a velocidade média,
entre esses dois pontos, tá? Então, o que acontece é que a reta tangente, ela vai me dar a velocidade nesse ponto aqui, ó. Tá legal? Nesse ponto aqui. Então, quando eu olho a inclinação da reta, eu tenho uma ideia de quanto dá a velocidade. Se o gráfico é do espaço pelo tempo e ele não tem inclinação nenhuma, a velocidade é zero. Conforme vai andando, se vai aumentando a inclinação, a velocidade também aumenta. Tá bom? Ó, no gráfico velocidade pelo tempo, a inclinação da reta tangente é a aceleração. Tá legal? Então, eu tenho aqui uma reta tangente que passa por esse ponto, e aí eu tenho o gráfico de velocidade pelo tempo. Isso aqui está me dando a aceleração, tá? Esse movimento aqui é um movimento que não é muito estudado no ensino médio. É um movimento que a aceleração varia, tá bom? Muito bem. Além da inclinação do gráfico, a área do gráfico também é importante. No gráfico da velocidade pelo tempo, a área, tá certo? É o ΔS, tá? Então, se você calcular aqui qual é a área entre T1 e T2, a área que corresponde à linha do gráfico e ao eixo T, essa área corresponde ao ΔS entre T1 e T2, tá? E se o gráfico for um negócio estranho? Se o gráfico for um negócio estranho, é a mesma coisa. A área aqui corresponde ao ΔS, tá? Esse negócio de numericamente aqui é porque só o valor equivale, a unidade de medida não, tá? Então, o número que você vai aproveitar aqui vai ser o mesmo. A unidade de medida você tira daqui, por exemplo, se for metros por segundo, então aqui vai ser metros. Se for quilômetro por hora, e aqui for hora, então aqui vai ser em quilômetros, tá bom? Agora, se eu tiver um gráfico da aceleração pelo tempo, a área do gráfico vai ser igual a ΔV, a variação da velocidade, tá bom? Então, calculando a área do gráfico aqui, eu calculo a variação de velocidade, tá legal? Tem algumas áreas que são muito importantes que seria interessante aí de saber calcular, tá? Que vão aparecer bastante. A área do retângulo, tá certo? Que é base vezes altura. A área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E a área do trapézio, que vai ser base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Se você não consegue gravar essa porcaria dessa fórmula aqui, tem raiva de quem gravou, não tem problema. Na hora H você consegue dividir o teu desenho em triângulos e retângulos. Só que se você souber usar isso aqui, na hora H você vai ganhar uns minutos para poder fazer outras questões, para poder se... É uma vantagem saber isso aqui, tá? É importante. Aqui tem os gráficos quanto à classificação do movimento, né? Quando eu tenho um movimento progressivo, significa que a velocidade é maior que zero. Se o movimento é uniforme, tá certo? A aceleração vai ser uma constante aqui e zero, porque a aceleração é zero no movimento uniforme. A velocidade é constante maior que zero, porque o movimento é progressivo. E o gráfico do espaço pelo tempo vai dar uma reta crescente, tá? Esse ponto aqui é o espaço inicial, e a tangente aqui da curva, o ΔS pelo ΔV, vai dar velocidade aqui, ó, tá bom? Agora, se o movimento for retrógrado ou regressivo, tá certo? Então, a aceleração também vai ser zero, porque o movimento é uniforme. A velocidade é constante, só que é negativo. E o gráfico vai ser linear, tá certo? Só que ele é decrescente, tá? Ele sai do espaço inicial aqui e o espaço vai diminuindo com o tempo, porque essa velocidade aqui, o valor dela é negativo, tá bom? Bom, finalmente eu tenho aqui o gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Em se tratando da aceleração, vai me dar uma reta, tá legal? Então eu tenho aqui a aceleração positiva ou aceleração negativa, né? A aceleração é uma reta, tá bom? Agora, e a velocidade? Se a minha aceleração é positiva, a minha velocidade é crescente, tá? É crescente. Aqui eu tinha a velocidade negativa e aqui eu tenho velocidade positiva. Como a aceleração é sempre positiva, quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento é retardado. A velocidade está diminuindo em módulo, tá? Chega aqui em zero e aqui a velocidade aumenta em módulo, portanto é acelerado, tá? Sinais iguais, acelerado. Sinais contrários, retardado, tá bom? E desse lado aqui,
Desse lado eu tenho uma aceleração negativa. E esse movimento aqui vai ser retardado, porque a velocidade é positiva. A velocidade está diminuindo em módulo até chegar a zero. Depois ela aumenta, o módulo dela aumenta, se distanciando do zero. Então essa parte aqui eu tenho um movimento acelerado, essa parte aqui eu tenho um movimento retardado, tá bom? E olhando para o espaço, tá? O que está acontecendo? Quando a aceleração é positiva, o gráfico do espaço ele vai ter concavidade para cima. Esse ponto aqui, ó, é o ponto que ele estava indo numa direção, ou melhor, num sentido. Aí ele para, velocidade zero, e ele retorna, tá legal? Aqui também, ó, o espaço estava aumentando, 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 aqui ele para e aqui ele retorna. Tipo, eu jogo um giz para cima, tá? O giz chega na altura máxima e depois ele volta para a Terra com velocidade cada vez maior. E a velocidade vai ser negativa aqui porque está apontando para baixo. Tá bom? Essa aula ficou muito rápida para falar de muitos conceitos, tá? Vamos trabalhar uns exercícios aí. E tendo dúvidas, manda para mim, por favor. Tá bom? Tchau para vocês e bom estudo.